Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu sou José dos Santos Souza, sou doutor em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e com pós-doutorado em Educação pela mesma universidade e atualmente eu atuo como docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Multidisciplinar, no Departamento de Educação e Sociedade, onde ministro aulas na área de Economia Política da Educação e de Política Educacional. Integro o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares e sou editor da revista Trabalho, Política e Sociedade. Eu sou Isabela Rodrigues da Costa, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, sob orientação do professor doutor José dos Santos Souza e pertencente ao grupo de pesquisa sobre trabalho, política e sociedade. O nosso trabalho trata da arquitetura institucional, da política de ampliação e diversificação da educação profissional e tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e por Isabela Rodrigues da Costa e partimos de algumas referências teóricas, primeiro pela evidência da crise orgânica do capital vivida desde o esgotamento do modelo taylorista-fordista e que deu origem à estruturação de um novo modelo de desenvolvimento que nós chamamos aqui de modelo de desenvolvimento enxuto e flexível do capital. No contexto da estruturação desse novo modelo de desenvolvimento que surgiram novas demandas de qualificação da classe trabalhadora a fim de formar trabalhadores de novo tipo, mais flexíveis e mais adaptados às novas dinâmicas de organização do trabalho e da produção. É nesse contexto também que se estruturam políticas de ampliação e de diversificação da educação profissional tecnológica no Brasil. E as ações do governo do Estado do Rio de Janeiro para ampliar as oportunidades de educação profissional e tecnológica se inserem nesse contexto e atendem à mesma dinâmica da política desenvolvida no contexto nacional. O nosso objetivo aqui é explicitar a engenharia institucional que o Estado do Rio de Janeiro desenvolveu para poder implementar a sua política de ampliação e diversificação da oferta de cursos superiores de tecnologia a partir dos anos 2000. E para isso a gente analisa determinantes sócio-históricos, os objetivos e as metas dessa institucionalização que deram origem às faculdades de educação tecnológica no estado do Rio de Janeiro, as chamadas FAETERGs. A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa que deu origem a esse trabalho pode ser caracterizada como uma pesquisa documental, uma vez que nos utilizamos dos relatórios e documentos governamentais, a legislação e também os sites desenvolvidos pelas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. A análise foi feita tendo como referência o materialismo histórico e dialético, partindo da premissa de que as políticas são determinadas pela luta de interesses conflitantes na sociedade, especificamente entre capital e trabalho, e compreendendo que a realidade social se apresenta como aparência e que para sua compreensão é necessário
chegar à essência dos fenômenos para poder compreender a materialidade da realidade social. As FAETERGs, elas são mobilizadas por uma ideologia fundada num tripé que é o empreendedorismo, a empregabilidade e a sustentabilidade. Isso já evidencia o caráter interessado da sua formação, que tem como principal propósito atender às demandas imediatas do mercado. Espera-se, com isso, a oferta de cursos flexíveis o suficiente para atender à necessidade de mudanças imediatas que o mercado exige. Ao mesmo tempo, enxuta o suficiente para ter um currículo focado naquilo que o mercado precisa. Assim, essas faculdades instituídas no estado do Rio de Janeiro, elas guiam o seu corpo docente e seu corpo discente por valores do mundo do trabalho e da produção. Promovem pedagogicamente subsídios para que seus formandos se adequem ao mundo do trabalho, extremamente dinâmico e competitivo. Isso sem questionar o caráter precário e excludente desse mercado. Ao contrário disso, esses estudantes são preparados para se adaptar a essas instabilidades do mercado. Outro valor bastante perseguido por essas instituições é gerar capacitação para o mercado de trabalho, de modo que esses estudantes passem a ser mobilizados pela ideia da empregabilidade. A política de ampliação e diversificação da educação profissional e tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, ela é gerida pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Informação. Essa Secretaria de Estado, ela adotou um órgão que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, como órgão gestor dessa política. E a essa fundação estão submetidas todas as outras instituições que compõem a rede de educação profissional e tecnológica do Estado. Então, quais são essas instituições? Tem os centros vocacionais tecnológicos e as escolas técnicas estaduais. Os centros vocacionais estão mais voltados para cursos de formação profissional básica. Já as escolas técnicas estaduais, elas têm como foco o ensino médio de formação técnico profissionalizante. E tem também, no nível superior, as faculdades de educação tecnológica do Estado do Rio de Janeiro e os institutos superiores de educação. Cabe a essas instituições a formação de quadros em nível de graduação. No caso das FAETERGs, a oferta de cursos superiores de tecnologia, e no caso dos institutos superiores de educação, a formação para o magistério. O nosso foco são as faculdades de educação tecnológica do Estado do Rio de Janeiro, as FAETERGs. Hoje, o Estado conta com 9 faculdades desse tipo. E a tarefa delas é garantir a interiorização dessa política de ampliação e diversificação da educação profissional e tecnológica, uma vez que a maior parte da oferta desse tipo de curso está centrada na capital do Estado e eminentemente oferecido pelas instituições privadas de ensino pela modalidade de educação à distância. Então, as FAETERGs, elas vão na contramão desse movimento, primeiro por ser uma instituição pública e a oferta dos cursos é gratuita, mas também por oferecer esses cursos em regiões que
são muito pouco atendidas pela oferta de cursos superiores de tecnologia pelo setor privado. Bem, analisando o trabalho desenvolvido pelas FAETERGs, percebemos que eles são estruturados, os cursos oferecidos por essas instituições são estruturados pelos pilares da política de ampliação e diversificação da educação profissional e tecnológica de todo o país, baseado na ideia de empregabilidade, de empreendedorismo e de sustentabilidade. Então, as ações do Estado do Rio de Janeiro para promover mudanças na política de educação profissional e tecnológica acabaram se configurando como uma contrarreforma no nível estadual, pois esses cursos eles acabam negando à classe trabalhadora uma formação unitária que lhe permita a apropriação da ciência e da tecnologia aplicada na produção, bem como os seus fundamentos, ao mesmo tempo em que lhe permitiria compreender autonomamente a dinâmica e as contradições da vida em sociedade. Ao contrário disso, oferece um curso voltado para as demandas de mercado, num caráter pragmático, imediatista e fragmentado, o que impede a esse profissional formado uma compreensão orgânica do seu trabalho na sociedade em que ele vive. Então, essa tendência do desenvolvimento desses cursos no estado do Rio de Janeiro, ela pode ser considerada como uma espécie de construção de um consentimento ativo de um contingente de trabalhadores que, apesar de ter acesso ao ensino superior, esse acesso é um ensino superior com currículo enxuto, com carga horária reduzida e em condições precárias, com docentes sem formação acadêmica voltada para a pesquisa, de modo que o trabalho das FAETERGs acaba contribuindo para aquilo que nós chamamos como dualidade educacional. Enquanto uns vão ter acesso a um curso superior de caráter científico e tecnológico, um outro contingente da população vai ter acesso a um curso superior pragmático, imediatista, precário, de currículo enxuto e de carga horária reduzida. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.